Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos iniciar o nosso culto abrindo no Salmo 32. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 32 e vamos ler a Sagrada Escritura. Salmo 32. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoar-te a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus nos abençoe neste nosso culto, nessa adoração ao Senhor da Escola Bíblica Dominical. Vamos pedir a bênção dele. Ó Deus, nós estamos, Senhor, desejosos de te adorar, de te louvar, e nós pedimos a sua bênção. Nós estamos fazendo assim esses dias de quarentena. Rogamos que estejas operando na vida de cada irmão, de cada família, Senhor, ao se reunir para te adorar. Cada irmão, mesmo que não possa reunir a sua família, mas que se une a nós nessa adoração. Abençoa, meu Deus, opera nos nossos corações para que nós possamos realmente te adorar, somente te adorar, Senhor. Nós pedimos em espírito e em verdade, ao cantarmos esses hinos ao Senhor nosso Deus, ouvirmos a Tua palavra, que o nosso coração esteja atento, Senhor, fale conosco, que nos dê graça para orar, Senhor, e abençoe esta reunião em torno do Teu nome santo, este culto, não só, Senhor, agora, meu Deus, em relação à escola bíblica, mas também, Senhor, no segundo culto do dia do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para guardarmos, na verdade, todo esse culto, Senhor, adoração a Ti. Nos perdoe os nossos pecados, pelo sangue de Cristo, Teu Filho, nos dê graça. E abençoe não só nós, mas a Tua igreja em toda a terra, Senhor, que também te adorará nesse dia do Senhor, que o Teu nome seja louvado, nós sejamos grandemente edificados. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Louvado seja o Senhor hoje e sempre. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos, irmãos, cantar neste momento o hino A Tua Palavra Escondi. Vamos adorar o Senhor com este louvor. A Tua Palavra Escondi.
Amém. Vamos, irmãos, orar ao Senhor, agradecer, dar graças a Ele por todas as suas misericórdias. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Nós queremos agradecer por todas as bênçãos que tem derramado sobre a nossa vida. Até aqui tem nos ajudado. Obrigado pela vida, obrigado pelo alimento, obrigado pelos livramentos, Senhor. Nesses dias maus e perigosos, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, em meio a essa pandemia, em meio às aflições que nós passamos, sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus e sabemos que o Senhor está dirigindo e controlando todas as coisas. Por isso nós não estamos aqui para murmurar, mas para agradecer. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Sabemos do seu amor, sabemos do seu cuidado por nós. Te amamos, Senhor. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, eternamente, nos deu seu Filho para morrer por nós numa cruz. E hoje nós estamos aqui, Senhor, como respondendo ao teu amor em gratidão, para te adorar, para te louvar. E mais um dia do Senhor. Sejas glorificado na nossa vida e cada vez mais, Senhor. E muito obrigado por tudo. Te amamos, contemplamos ao Senhor na beleza da sua santidade, os seus atributos gloriosos e queremos nos deleitar cada vez mais no Senhor e na sua justiça, na sua vontade, vivendo, meu Deus, em honra tão somente ao teu nome santo. Que assim seja. Muito obrigado por tudo e o Senhor somente seja honrado e glorificado neste culto, Senhor nosso Deus, e por toda a nossa vida em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos cantar, meus irmãos, o segundo hino desta Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós cantaremos Cristo, o nome dos nomes. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura bíblica desta Escola Bíblica Dominical. Nós estamos lendo o Antigo Testamento pela manhã e o Novo Testamento à noite. Prosseguimos, irmãos. Iniciamos há alguns domingos o livro de 1 Samuel e vamos ler agora o capítulo 4. Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, e vamos ler então, meus irmãos, a Sagrada Escritura. 1 Samuel, capítulo 4. Façamos a leitura, irmãos. Diz assim a Sagrada Escritura. 1 Samuel, capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel:
Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são seus deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, a terra sobre a cabeça. E chegando eles, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a leitura da sua santíssima palavra, deste capítulo tão precioso, tão solene da Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe. Vamos, meus irmãos, cantar um último hino deste momento, e logo em seguida nós vamos passar para a meditação na Santa Palavra de Deus. Vamos cantar o maravilhoso Salmo 115.
Amém, meus irmãos. Vamos abrir, irmãos, a Sagrada Escritura. Eu gostaria de ler com vocês dois trechos da Sagrada Escritura no livro de Provérbios. Vamos ler primeiro Provérbios capítulo 10, versículo 23. Provérbios capítulo 10, versículo 23. Diz assim a Sagrada Escritura. Provérbios capítulo 10, versículo 23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Vamos ler novamente? Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem sábio, entendido é o ter sabedoria. Agora, volte a sua Bíblia, irmãos, para o capítulo 9 e para o versículo 10, que diz assim a Sagrada Escritura: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Amém. Vamos orar, vamos pedir que Deus Ele fale conosco. Ó Senhor, nos dirige nesta meditação da Tua santíssima palavra, Senhor. Nos perdoe os pecados e nos conceda nesse momento a Sua graça, a Sua misericórdia, Senhor, para nós podermos adorar, louvar, bendizer o Teu nome, Senhor, sempre mais e mais, à medida que nós conhecemos a Ti pela palavra. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Que assim seja, meu Deus, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos amados, eu iniciei com vocês, durante a semana, não é? Uma breve série, irmãos, de reflexões em textos do livro de Provérbios, que nós estamos fazendo aí de terça a sexta-feira. Então, comecei essa semana e pretendo, até o final dessa quarentena, com a graça de Deus, fazer isso durante as semanas, né? Estarmos aí refletindo a cada dia uma porção da Escritura Sagrada ali no livro de Provérbios, aqui no livro de Provérbios. E eu gostaria, nesse período, enquanto nós não podemos voltar aos nossos cultos normais, irmãos, de, fazendo isso então na semana, no domingo nós fazermos assim uma reflexão, uma exposição, mostrando exatamente esse caminho da sabedoria que nós precisamos seguir, não só nesses dias, meus irmãos, mas continuamente, não é, na nossa vida. Então eu desejo fazer assim durante essas semanas, né? E quero começar exatamente nesse domingo, dia do Senhor, para nós meditarmos um pouco dessa forma, mostrar a vocês o caminho da sabedoria. Então eu peço, meus irmãos, que vocês estejam acompanhando, né, essas reflexões durante a semana. Então, de terça a sexta-feira, estarei publicando essas breves reflexões. Peço que os irmãos acompanhem, meditem, orem com as suas famílias, porque nós não estamos podendo orar juntos na congregação, na casa da congregação. E nos domingos, então, eu vou fazer essas reflexões, essas exposições, abordando exatamente o que já foi falado durante a semana e procurando tratar dessa questão do caminho da sabedoria. Irmãos, e quando nós pensamos no caminho da sabedoria, por que eu gostaria de refletir um pouco com vocês nesse tema, nesse aspecto? Porque o caminho da sabedoria é o que nós precisamos nesse momento. O andar em sabedoria é o que nós precisamos nesse momento. Nós estamos, irmãos, diante de uma situação, diante de uma crise, alguma coisa assim inusitada, alguma coisa nova, e nós não podemos agir, meus irmãos, sem a sabedoria de Deus. Como cristãos, o caminho que nós temos a seguir, né, a maneira de nós enfrentarmos isso, a maneira de nós passarmos os nossos dias enfrentando aí essa pandemia, junto, na verdade, com a humanidade inteira, é pela sabedoria de Deus, é pela direcionamento, pela a prudência que vem do Senhor.
É a maneira como nós devemos buscar. Não que seja somente neste momento, mas na verdade a nossa vida toda deve ser conduzida pela sabedoria divina. Mas esse é um momento que eu quero dizer para os irmãos que é muito importante nós buscarmos, pela própria peculiaridade do momento, né? Dessa fase que nós estamos passando na vida, nas nossas vidas, juntamente com a humanidade, é muito importante nós exercermos esse caminho, nós vivermos, nós andarmos por esse caminho, porque isso há de glorificar a Deus. E é um momento realmente que a igreja ela deve exercer o louvor e a honra, a glória do nome do Senhor no mundo perdido. Então nós podemos estar plenamente certos, irmãos, de que, como em todos os momentos de nossa vida, esse também deve ser um momento, deve ser uma fase em que nós devemos fazer as duas coisas básicas, né? Que é realmente a essência de nossas vidas. A essência realmente que é nós amarmos a Deus, que é nós vivermos para a glória do Senhor. E em segundo lugar, relacionado a esse, por causa desse, nós amarmos os nossos próximos, nós ajudarmos as pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é? Então, essa é a função da igreja. Seria muito triste e mesmo, irmãos, contraditório, se a igreja, se aqueles que se dizem cristãos, eles não honrarem a Deus nesse momento, eles não amarem as pessoas nesse momento. Mas é um momento de teste, é um momento de exatamente em que todos nós estamos sendo testados nessa crise, não é? No momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de pressão, é que realmente, vamos dizer assim, as pessoas vão ser testadas, né? Uma ilustração, por exemplo, se você constrói um móvel ou mesmo um prédio e você calcula, não é? A possibilidade ali, a capacidade daquele móvel de aguentar uma certa quantidade de peso. Então você constrói, você instala e você então vai ali calcular, não é? Pensar, imaginar que aquele móvel seu vai aguentar tanto peso. Mas o que vai realmente ser a prova, né? De que ele realmente aguenta, de que ele realmente suporta? Quando o peso é posto sobre ele. Quando, por exemplo, uma estante, eu tenho aqui uma estante atrás de mim, alguns livros aqui atrás de mim. Então, o que acontece? É que o peso dos livros aqui, vamos dizer assim, sendo exercidos na estante, sendo exercidos nas prateleiras, e as prateleiras suportando, essa é a prova final de que elas realmente são capazes, né, têm capacidade de suportar aquele peso. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso que está acontecendo com todos nós agora, ou seja, se nós estivermos realmente, irmãos, suportando isso, esse peso, essa dificuldade que toda a humanidade está passando, nós mostraremos que somos igreja de Deus. A maneira como nós reagimos, a maneira como suportamos, mostra realmente que nós temos graça de Deus, essa capacidade ou essa capacitação de Deus. E esse é o caminho realmente da sabedoria, portanto, glorificar a Deus, honrar a Deus e beneficiar as pessoas que estão em nossa volta, ajudar as pessoas que estão em nossa volta. E meus irmãos, isso na verdade é o caminho da vida, quer dizer, a alegria nossa, e em terceiro lugar eu quero falar isso, a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança, em tudo isso vem exatamente desses dois aspectos, ou seja, de que eu vivo honrando a Deus, eu vivo glorificando a Deus, eu vivo amando a Deus, servindo o meu próximo. Isso mostra, irmãos, que de fato, irmãos, a minha fé, a minha vida está para Deus, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, e isso é um motivo de grande segurança, de grande paz, de grande alegria na minha vida, né? Então eu gostaria de mostrar exatamente esse caminho, esse procedimento, refletindo, mesmo revisando um pouco o que nós estaremos aí falando durante a semana, na graça de Deus, e aplicando a nossa vida a cada domingo, a cada exposição do domingo. Hoje, então, eu gostaria, nesta manhã, né, nesse nosso culto da manhã, da Escola Bíblica Dominical, meditar um pouco com vocês nesses dois primeiros textos que nós iniciamos, então, os dois primeiros dias de reflexão, isto é, na terça e na quinta-feira. Na terça-feira eu comecei
invertido, meus irmãos, mas na verdade o primeiro texto que nós lemos está aqui no versículo 10 do capítulo 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Esse é o texto básico, né? Esse é o texto realmente fundamental, podemos dizer até mesmo, é o tema de todo o livro de Provérbios. E o outro versículo que nós lemos na quarta-feira é o versículo 23 do capítulo seguinte, o capítulo 10, que diz: para o tolo o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria, né? Então nós observamos aqui que para o tolo, irmãos, a alegria dele, o divertimento dele é desordem, praticar desordem, fazer maldade, praticar todo tipo de ato mal, né? de atos perversos e tudo. Nisso ele se diverte, nisso ele se alegra. Mas para o homem de Deus, para o homem temente a Deus, o ter sabedoria. Por quê, irmãos? Porque ele tem já sabedoria. Porque, conforme está escrito aqui no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Este homem, ele não se diverte mais com a maldade, com o pecado, porque o pecado é trevas, porque o pecado é ignorância, porque ele já tem experimentado a sabedoria de Deus, ele já tem experimentado, ele já teme a Deus. Como eu tenho falado para os irmãos, desde a terça-feira eu falei isso para os irmãos, ao meditarmos aqui nesse versículo 10 do capítulo 9, que se principia a sabedoria exatamente, meus irmãos, quando nós passamos a ter esse temor de Deus, essa reverência, que vem da revelação do próprio Deus, né? Que vem de que Deus, ele se revela a nós, ele se mostra a nós. A partir daí, então, nós temos, de fato, sabedoria, e é isso que vai levar nós nos divertirmos, né? Usando aqui a linguagem da nossa tradução no versículo 23, é para o tolo cometer desordem de divertimento, mas para o homem entendido é ter sabedoria. A diversão aqui não é sinônimo de respeito a alguma coisa, vamos dizer assim, alguma mera brincadeira, sem valor, né? Mas a alegria, a satisfação em Deus, né? Esse, na verdade, é dessa maneira que nós podemos entender. Então, esse homem, ele se alegra em ter sabedoria e em buscar a sabedoria, em cultivar a sabedoria, porque na verdade ele já tem, né? Ele já tem experimentado, ele já teme a Deus, ele já tem experimentado o temor do Senhor, ele já tem experimentado a alegria de estar no Senhor, de estar na sua presença. Então, para ele, a maldade, o pecado já não é mais o seu divertimento, mas o temor, o amor, a sabedoria, o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Então isso realmente ele vai ali, meus irmãos, se alegrar e se satisfazer realmente nessa vida, nesse temor, porque ele já tem, né? O outro homem não tem. O capítulo 9 também, no versículo 11, diz: porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. A palavra de Deus aqui então vai mostrar que a vida verdadeira é isso, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vida no sentido de que realmente é uma vida, quando o Provérbios fala, por exemplo, de o homem evitar a mulher adúltera, porque ali ele evita a morte, no sentido também da própria vida física, não é? Em que se o homem que procura um caminho mau, ele está prejudicando a sua própria vida física, mas é vida no sentido também muito mais amplo, né? No sentido espiritual, no sentido de vida eterna. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então essa vida verdadeira, meus irmãos, ela está exatamente no temor, em aquele que é crente, aquele que ama o Senhor, ele já tem vida eterna, ele já tem o reino de Deus em si, que é também, na verdade, sinônimo de ter a vida eterna, quando o Cristo reina em nós, porque nós estamos indo para esse reino eterno. Então, essa é a vida verdadeira. O homem, então, que tem sabedoria, o homem, então, que anda na sabedoria do Senhor, esse homem, meus irmãos, ele está vivo e ele tem a vida eterna, e ele é herdeiro dessa vida, desse reino vindouro, dessa bendita glória vindoura que está aí, meus irmãos, que em breve virá com o nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também que o texto fala e que nós também meditamos nessa semana,
no versículo 12, se fores sábio, para ti serás sábio, se fores escarnecedor, só tu suportarás. Há exatamente o inverso, de que aquele que não busca Deus, aquele que não é sábio, aquele que não teme ao Senhor, em breve será julgado. Em breve ele terá que suportar a terrível ira divina. Esse homem vive, na verdade, para a própria morte. Na verdade, ele já está morto espiritualmente e ele está sendo conduzido para a morte eterna, que está bem aí na frente, no juízo de Deus, e mesmo quando ele já morre aqui nesse mundo, ele já estará condenado para sempre. Então veja que uma vida sem Deus, sem o temor de Deus, é uma vida se divertindo na maldade, conforme ele diz aqui no versículo 23, meus irmãos, do capítulo 10, é uma vida que está, na verdade, condenada à morte. Mas Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós temos vida, irmãos, nós temos a possibilidade gloriosa, bendita, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, de então nos voltarmos para o Senhor em temor a Ele, termos sabedoria, termos o caminho de vida eterna, então, irmãos, nos alegrarmos e termos prazer nisso. Então eu gostaria de colocar o ponto, irmãos, no seguinte aspecto, destacar bastante isso, né? O prazer em Deus, o prazer nessa vida, a alegria em Deus. Não há nada mais prazeroso, não há nada que traga mais satisfação, na verdade, do que esse caminho, porque é o caminho de Deus. Porque Deus é santo, é justo, é bondoso, é gracioso, é misericordioso. Então não há nada que possa dar mais prazer do que Deus. O homem que conhece esse Deus, ele então, por isso que ele não tem mais prazer no pecado, porque ele já achou o verdadeiro motivo, a verdadeira satisfação de estar em Deus, de conhecer a Deus, de amar a Deus em Cristo Jesus, no Evangelho. Por isso que ele não mais se diverte com a maldade. Quem se diverte com a maldade é porque é cego. Quem se diverte com a maldade é porque, na verdade, não conhece essa alegria do Deus Todo-Poderoso e tem um falso prazer dos enganos do pecado, das mentiras do pecado, das falsificações do pecado, meus irmãos. Então as pessoas elas não têm realmente ali a verdadeira experiência, a realidade, não vivem uma vida na realidade, mas iludidas e enganadas, se divertindo com o pecado, com fazer mal aos outros. E é bem importante também, meus irmãos, que isso tem um vínculo de que, pelo que já temos também dito, um outro aspecto que eu quero destacar aqui para os irmãos é que a palavra de Deus vai deixar bem clara neste momento e por todo o livro de Provérbios, que a vida do homem que não teme a Deus é uma vida de maldade. É uma vida em que ele vai sempre prejudicar alguém. E ele se diverte nisso. Né? Ele se diverte nisso. Então a vida dele é uma vida que está trabalhando para o mal dos outros. Isso não quer dizer que eles vão ser assassinos, todos eles, que eles vão matar literalmente as pessoas, né? Usar uma arma, usar uma faca, alguma coisa para matar alguém, não, mas que a vida deles é uma vida em que o mal está neles, o pecado está neles e eles estão produzindo mal. Eles odeiam, eles não amam as pessoas, eles têm um sentimento egoísta, eles têm um sentimento egocêntrico, orgulhoso, eles desejam mal. Então, num certo sentido, mesmo que eles não cheguem a matar as pessoas, e graças ao bom Deus, pela sua misericórdia, a minoria deles, né, vai fazer isso, mas eles trabalham para o mal, eles operam mal. Enquanto que o cristão não, irmãos. É verdade também o oposto, né? Que quando uma pessoa realmente ama a Deus, quando uma pessoa realmente conhece a Deus e vive em honra e glória ao Deus Todo-Poderoso, ela vai agir exatamente no oposto a isso, ou seja, ela vai amar e ela vai viver para o bem, ela vai ser uma luz, ela vai aprender a perdoar, ela vai aprender a orar pelas pessoas, ela vai levar o Evangelho, ela vai viver o Evangelho, ela vai ser altruísta, porque tudo isso é sabedoria de Deus e nós observamos, irmãos, isso de maneira bem clara ao estudarmos Provérbios. Aliás, eu queria inclusive aqui aconselhar meus irmãos, durante esses dias, leia Provérbios, né? Vamos aproveitar para nós fazermos uma leitura e uma sugestão aos irmãos, para que vocês possam estar lendo Provérbios, meditando nos Provérbios, enquanto nós vamos fazendo e meditando aí nesses estudos. Eu ainda pretendo
quando nós voltarmos, aqui na verdade é apenas uma introdução a um projeto que eu tenho de nós estudarmos o livro de Provérbios inteiro, né? Aí uma oportunidade, vamos ver ainda se é na semana, na terça-feira ou no domingo, dia do Senhor. Mas desde já, irmãos, eu creio que é uma oportunidade maravilhosa de nós meditarmos nesse livro tão precioso. Então, irmãos, todo o livro de Provérbios, ele realmente mostra-nos que o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem que tem sabedoria, ele vai viver para o bem. Ele tem uma vida vivificante, digamos assim. Enquanto que o outro já está morto, o ímpio está morto, e ele está então ali espalhando morte, meus irmãos. É nesse momento, irmãos, de crise mundial, nós devemos glorificar a Deus, devemos honrar ao Senhor, devemos bendizer ao seu santíssimo nome e devemos ser instrumentos de Deus para ajudar as pessoas. Vejam, irmãos, Deus está trazendo sobre o mundo a sua ira. Ele está demonstrando uma porção, uma parcela, na verdade, muito pequena ainda, da terrível ira que virá no dia do juízo. Deus está demonstrando que, com isso é um sinal, né, da vinda do juízo, da volta do nosso Senhor, mostrando que em breve, irmãos, Ele vai julgar o mundo e que Ele está irado com o mundo e que o mundo tem desafiado a Ele todos os dias. Nesse momento, Ele está colocando a sua mão pesada sobre a humanidade. Deus está alertando aos homens com isso. Deus está mostrando que Ele é o Senhor, que Ele deve ser honrado, que Ele deve ser glorificado. Deus está, inclusive, trazendo isso, irmãos, inclusive contra as maldades dos homens, porque os homens são ímpios, a humanidade está em impiedade, a humanidade desonra a Deus e faz mal ao próximo. Deus está trazendo isso, irmãos. Ao mesmo tempo, nós sabemos também que o Senhor está operando misericórdias, bênçãos, livramentos, e por tudo isso aí, isso vai resultar em algo glorioso, em algo benéfico, como nós temos absoluta certeza que o Senhor operará. Mas, irmãos, em meio a tudo isso, está o seu povo, está a sua igreja, estão os homens tementes a Deus, as mulheres tementes a Deus, aqueles que têm a sabedoria do Senhor, aqueles que têm prazer e têm alegria na sabedoria de Deus. Como é que essas pessoas vão reagir, irmãos, diante disso? Como é que as pessoas vão reagir diante disso? Bem, eu gostaria de meditar um pouco com vocês nessa última parte da nossa meditação nesta manhã, mas antes eu quero fazer assim um contraste, né? Como é que os homens ímpios reagem diante disso, irmãos? Deus está manifestando a sua ira, alertando os homens. Com isso também, irmãos, através da pregação do Evangelho, Ele está chamando os homens ao arrependimento, a crerem no Filho, a se arrependerem dos seus pecados. Mas como é que, infelizmente, a humanidade com a humanidade caída reagirá diante disso? Não se arrependerá, não se humilhará, não temerá a Deus, não aproveitará esse momento, não ouvirá este alerta divino, irmãos. Muito ao contrário, vai persistir nos seus pecados. Eu só vou dar um exemplo para vocês de que isso é uma realidade. Pense em Faraó no Egito, na época de Moisés. Pense em como ele recebeu todas as pragas ali, e algumas vezes até parecia que tinha se arrependido, mas não tinha não. Tudo que tinha acontecido com o Faraó ali, quando o Faraó, por exemplo, dizia assim: pequei, orem por mim, e tudo, mas era por causa do peso, por causa da praga em si, mas nunca por causa do pecado dele. Faraó até o último momento continuou orgulhoso, idólatra, desafiando a Deus, debaixo de todas aquelas pragas. Mas, irmãos, isso é só um exemplo nas Escrituras. A Bíblia vai mostrar de maneira abundante que os homens reagem assim, que os homens não se arrependem, que os homens não se voltam para Deus. E com certeza, infelizmente, irmãos, o que vai acontecer é que a humanidade com a humanidade, a maioria dos homens não vão ouvir esse alerta de Deus. Quando essa praga passar, eles vão continuar nos seus pecados, eles vão continuar desafiando a Deus, eles não vão ouvir o alerta de Deus, eles vão morrer e vão para o inferno. Cairá sobre eles o juízo de Deus. Infelizmente, será assim. A grande maioria das pessoas reagirá assim. A grande maioria das pessoas
irmãos, elas vão permanecer então na sua maldade, no seu prazer ali de fazer maldades, e vão continuar nas suas maldades, então vão continuar sendo egoístas, sendo pessoas que desafiam a Deus, sendo pessoas que vão odiar, continuar odiando. Nós estamos vendo, na verdade, isso nesse momento, né? As brigas, as intrigas, as ofensas, o desejo de morte, o ataque um contra o outro nas redes sociais, em tanta maneira aí como nós estamos vendo, é uma demonstração que os homens não se arrependem, que os homens eles continuam nas suas maldades, continuam nos seus pecados, continuam desafiando a Deus e têm prazer na maldade. Irmãos, a igreja não deve reagir assim. A igreja deve aproveitar esse momento, nós cristãos, exatamente para nos humilharmos, né? Para pensarmos assim: ó Senhor, onde eu tenho pecado, Senhor? Porque, irmãos, não tenhamos dúvida que isto é uma demonstração da ira de Deus contra uma humanidade pecaminosa, mas também, em segundo lugar, isso é uma demonstração, irmãos, é uma correção do Senhor para o seu povo, por todo o mundo, para que as pessoas, para que os cristãos se corrijam das suas negligências, dos seus pecados. Deus também está com isso, com certeza, nos corrigindo. E os cristãos, irmãos, eles serão diferentes do mundo. Eles se arrependerão dos seus pecados. Eles procurarão fazer uma análise bíblica das Escrituras, onde eu tenho pecado, onde eu preciso me corrigir, onde eu preciso me quebrantar, onde eu preciso pedir perdão ao Senhor, onde eu preciso corrigir a minha vida. Eles vão aproveitar este momento, irmãos, para se corrigirem, para se voltarem para Deus, para buscarem uma maior piedade, uma vida de mais oração, uma vida de mais piedade, né? Então eles vão crescer. Toda correção na vida daquele que realmente é um filho de Deus é diferente, né? Daqueles que não são de Deus, os alertas de Deus são desprezados, e na verdade vai ter ali um acúmulo de juízo, né? Na vida dos ímpios. Mas para os cristãos não, eles vão procurar a correção, eles vão procurar o temor ao Senhor, eles vão ouvir, atender a correção de Deus. Deus repreende a quem ama, e com certeza o Senhor estará nos corrigindo nesses momentos, meus irmãos, de aflição, de pandemia e assim por diante. Isso será benéfico à nossa alma. Mas, em segundo lugar, irmãos, os cristãos, no seu quebrantamento, na sua volta para Deus, eles vão também ser diferentes dos ímpios no exercício da bondade, não da maldade. Pela graça de Deus, eles se tornarão mais altruístas. No meio de tanta dor, de tanto sofrimento, eles levarão o Evangelho, eles levarão o consolo aos aflitos, eles animarão e consolarão uns aos outros, eles orarão uns pelos outros, eles jejuarão, eles clamarão, eles estenderão as mãos também para ajudar ao próximo nas suas necessidades, tanto os de fora da igreja como os de dentro da igreja. Eles mostrarão a misericórdia, a graça, o amor em palavras, em atos, para um mundo que não conhece nada disso, para um mundo que não tem essa sabedoria de Deus. Eles mostrarão, meus irmãos, o temor do Senhor, a sabedoria do Senhor. Eles mostrarão também a satisfação que eles têm em Deus, em se submeter a Deus, em tendo que passar por isso, muitas vezes chorar, mas um choro consolado. Se tiverem que morrer, eles morrerão em esperança. Se perderem entes queridos, eles perderão em esperança, sofrerão, mas serão consolados. Eles se satisfarão com a vontade de Deus, eles se alegrarão no Senhor. Isso será um testemunho para o mundo, isso glorificará a Deus, porque a satisfação deles não está nas coisas, a satisfação deles não está nas maldades mais e nas coisas daqui desse mundo, mas em adorar, em servir. O prazer deles está no Senhor, meus irmãos. Eles farão assim, eles temem ao Senhor, eles são sábios, eles agirão com prudência, eles não serão imprudentes com relação a tudo isso aí que está acontecendo. Eles, irmãos, eles mostrarão que a vida é verdadeira, conforme o versículo 11, porque por meu intermédio multiplicam-se os teus dias e os anos de vida se te aumentarão. A vida, eles têm vida,
E essa vida se demonstrará neles. Eles então vão mostrar isso. Eles serão sábios e eles então, irmãos, terão benefício da sabedoria, conforme o versículo 12. Eles glorificarão a Deus. Irmãos amados, é assim que nós devemos viver esses dias. Esse é o caminho da sabedoria, esse é o caminho que glorifica a Deus e que beneficia o próximo. Eu gostaria que você, meu querido irmão, da Congregação Batista Reformada em Belém, meus irmãos amados, mas também de todas as outras igrejas cristãos e os outros que não são cristãos, que estiverem nos ouvindo, pense e reflita sobre isso. Que possamos crescer, meus irmãos, nesse caminho e exercer, realmente andar, melhor dizendo, nesse caminho de sabedoria, de misericórdia, durante esses dias de pandemia. E que Deus seja glorificado, que nós façamos o bem aos outros e nos satisfaçamos nele, nos alegremos nele e em descanso nele, meus irmãos. E o nome dele assim seja glorificado. À medida que nós amamos, honramos a ele, com nossos lábios, com nossas palavras, e as pessoas serem ajudadas, serem beneficiadas por nós. Que você possa agir assim e que o Senhor Deus seja glorificado cada vez mais nas nossas vidas. Que você possa então meditar nisso, meus irmãos. Essa é a mensagem, é a reflexão, é a meditação que eu deixo aos irmãos nesta manhã. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, obrigado porque nós pudemos meditar um pouco, Senhor, na Tua santíssima, na Tua bendita palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. E a nossa oração é que nós possamos, nesses dias difíceis, andar em sabedoria, nos satisfazendo em Ti, servindo ao Senhor, glorificando o Teu nome por nossa vida e servindo ao próximo, meu Deus, arrependendo-nos dos pecados, nos sendo santificados, amando ao Senhor e amando os nossos próximos. E o Teu nome, Senhor, seja cada vez mais glorificado nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. O Senhor seja glorificado na nossa vida cada vez mais. Irmãos queridos. Irmãos, vamos cantar nesse momento um louvor e estarei dando já daqui a pouquinho, então, após esse louvor, os avisos e vamos fazer então a última oração. Então vamos cantar ao Senhor novamente, Cristo, o nome dos nomes. Louvemos ao Senhor nosso Deus. Amém. Irmãos, avisando então, irmãos, a vocês que, mais uma vez, às 18 horas, nós estaremos colocando o segundo link, né, desse domingo, dia do Senhor, para que nós possamos então cultuar o Senhor já
na noite com as nossas famílias. Então, reúna suas famílias às 18 horas, acesse o link, vamos adorar a Deus. Não podemos ainda adorar juntos, mas, na verdade, domesticamente, num culto doméstico, sendo aí orientados por esse meio tão maravilhoso que Deus tem nos dado, que é a internet, nós vamos adorar o Senhor, né? Eu quero pedir muito aos meus irmãos que estejam em oração, em súplica, irmãos amados. Nós vamos marcar ainda mais um jejum pela misericórdia, pela graça do nosso Deus, e eu gostaria de incentivar muito os meus irmãos. Vamos marcar o jejum, eu vou depois informar vocês, que você se juntasse, né, à congregação, cada irmão, neste jejum, para nós clamarmos ao Senhor, orarmos a Deus, irmãos. Precisamos muito orar a Deus pela igreja, pelas nossas famílias e por essa crise, para que o Senhor tenha misericórdia e essa crise passe, irmãos, nós possamos então voltar à normalidade no culto, na vida, na economia, assim por diante. Deus tenha misericórdia e o nome dele seja glorificado. Não, ore muito ao Senhor, peça muito pelas autoridades, que o Senhor as use, as conduza para que o nome dele seja glorificado. Vamos, irmãos, então encerrar o nosso culto e lembrando também vocês, né? Coloque os seus avisos, aliás, os seus pedidos de oração, se vocês o tiverem, no grupo da congregação para nós orarmos, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar este nosso culto da manhã, orando, pedindo ao Senhor sua misericórdia, agradecendo a Deus e procurando então, clamando pela glória do seu nome e pelo nosso bem. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos encerrar, Senhor, esta reunião, primeira reunião do domingo, dia do Senhor, pedindo a sua bênção, pedindo, meu Deus, que acima de tudo, que o teu nome santíssimo seja glorificado nas nossas vidas, Senhor, neste dia e em todos os dias de nossa vida. Nós possamos, Senhor, crescer em te conhecer, em te amar, em te adorar com as nossas vidas, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, viver piedosamente e cresçamos nisso. Que hoje, e nesta semana, em todo esse período, meu Deus, que a humanidade está passando, que o Senhor possa nos fazer crescer na piedade. E que a nossa vida seja um luzeiro, que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra tão bendita, Senhor, a todos os nossos próximos, cada vez mais, louvando, glorificando o Teu nome. Pai Santo e Justo, abençoe a nossa casa. Salve a nossa família, nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, que os papéis familiares possam ser restaurados nas famílias antigas e, Senhor Jesus, construídos, estabelecidos nas novas famílias da nossa congregação, das outras igrejas, para a glória do Teu nome, Pai. Guarda os lares, supra as necessidades e abençoa cada família em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe a mim como pastor, para que eu possa servir meus irmãos com sabedoria e graça nesses dias e depois desses dias, pela Tua grande misericórdia. E abençoa cada irmão, cada um seja convertido, santificado, unido em amor e que haja multiplicação. Senhor, abençoe esse período. Oramos para que logo possamos voltar ao culto público. O Senhor nos dê de volta o culto público, rogamos, não só para a nossa igreja, mas para todo o Teu povo, meu Deus, na terra, que está sem poder realizar o culto público. E abençoe, Senhor, a igreja no mundo inteiro, aviva a Tua obra, fortaleça nossos irmãos e que, como falamos hoje, a Tua igreja possa glorificar o Teu nome santo em toda a terra, Senhor. E abençoe as nações com a palavra, salva muitas almas, espalhe o Teu bendito evangelho por todo o mundo. Fortaleça a igreja perseguida, converta perseguidores e abençoe especialmente o nosso país. Que esse país seja inundado pela palavra, pelo evangelho em nome de Jesus. Deus, nosso Pai, olha para essa situação de crise. Ó Senhor, nos livra dessa pandemia. Guarda, Senhor, os nossos queridos desta mortandade. Guarda a nossa vida, dos que amamos, de nossa família, de nossos amigos, nossos irmãos e de todas as famílias deles, todos os nossos próximos, suas famílias. Guarda, Senhor, deste vírus.
e opera o bem, meu Deus. Nós pedimos em tudo o que acontecer, que seja para a tua honra e será para o bem dos nossos amados. Em nome de Jesus. E tira, Senhor, esse mal do nosso país. Livra-nos da mortandade, a nossa nação e as outras nações também. Tira, Senhor, a tua mão de ira e coloca a tua mão de misericórdia em nome de Jesus. Nós oramos assim, Pai, e muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos, que nos deste de podermos honrar, glorificar, bendizer o teu nome e nos reunir mais uma manhã, não presencialmente, mas com as nossas famílias. E cremos que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor cada vez mais na nossa vida, hoje e sempre em Jesus. Assim oramos e assim agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que lhes dê uma boa continuidade aí do domingo, bom almoço, bom descanso no Senhor. E, se Deus assim permitir, às 18 horas teremos o segundo culto, né, para adoração e honra ao Senhor nosso Deus. Uma boa continuidade aí do dia do Senhor. Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos nós, meus irmãos, e toda a igreja de Deus, hoje e para sempre. Amém. Até logo, meus irmãos. Deus abençoe a todos.